Bom, olá a todos. Este vídeo já havia um tempo que eu queria fazer um vídeo que seria uma espécie de aula. Eu poderia até criar um curso presencial e gravaria este curso para as redes sociais, porque a população brasileira precisa saber, não está na grande mídia, está nas mídias alternativas das redes sociais, no jornalismo independente alternativo, que é o seguinte. O nome da aula seria o seguinte: a narrativa da Lava Jato versus a narrativa petista, ou a narrativa petista versus a narrativa da Lava Jato. Mas surgiu o escândalo da ONG, da Farsa Jato, surgiu o julgamento do Supremo anteontem. Então, eu fui adiando. Em relação a estes acontecimentos, mais o fato de que o MBL, que eu chamo de MB lixo, porque não é mais uma divergência de política, ideológica, social, econômica a respeito da educação, não, é uma divergência de caráter. Eles são pilantras, são farsantes. Uma amiga minha me mandou que vários que rodeiam ela estão contra essa decisão do STF, seguem o MB lixo, são a favor da deforma, da capitalização, da destruição da Previdência, porque o MB lixo desinforma as pessoas, os cidadãos despolitizados, são os despolitizados que veem neles uma figura partidária, quando na verdade isso já caiu, não são mais, não é um movimento partidário, nunca foi. Kim Kataguiri, aquele mamãe não sei das quantas, Fernando Holliday, estão nas câmaras estaduais, federais, são de direita e de extrema direita, isso é explícito, e são financiados por grupos ultraneoliberais e também de extrema direita, políticos, e por empresários nacionais e pelo capital estrangeiro. Isso já está até na Wikileaks, isso ficou claro. São financiados para isso. Como eles nascem nos protestos de junho de 2013, eles vêm já manipulando, criando cortina de fumaça, desinformando, é uma máquina de mentiras e de fake news. Então a diferença de caráter e é preciso atacá-los. Neste vídeo eu vou falar por que é farsa jato, e aí eu vou falar da ONG, né, dos algozes do Lula. É muito interessante isso, como a máscara dessa gente tão oportunista, vaidosa, ambiciosa pelo poder e pelo dinheiro, ela cai rápido. Porque ela é proporcional, esta queda e esta velocidade da reputação e da farsa deles, é proporcional ao nível da ambição, do oportunismo. Tanto com o Moro, quanto a Hard e o Dallagnol, que são os que formam a República de Curitiba, como diria o Lula. E na verdade, e tem mais um outro, Luiz Cláudio não sei o que é o que menos aparece. Falarei do Caixa 2, que é a grande discussão, e vou falar do MB lixo. Veja só. Antes de qualquer coisa, o que eu defenderia nesta aula que eu iria fazer é que a narrativa do PT e a narrativa da Lava Jato, elas não estavam mais no mesmo diapasão. A partir do momento em que há vários arbítrios, condução coercitiva do Moro, grampos ilegais, vazamento para a mídia, o Moro com o Aécio, rindo com o Aécio num evento de prêmio, Moro midiático, uma coisa, juiz federal midiático, uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Né, andando com políticos, com o Dória, desfilando. Depois, nós achávamos que o Moro era um sujeito de direita, um tucano e tal, até moderado, se revelou um bolsonarista. E o seu pacote anticrime, eu falo para os meus colegas do direito, advogados e tal, existe lei que seja anticrime, eles dão risada. Isso prova o quanto é um sujeito tacanho. E esse pacote dele, que dá carta branca para matar e favorece as milícias assassinas, que são colegas íntimos, homenageados pelo Flávio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, que estão no Planalto, essa família, amigas de assassinos. Farei um vídeo só sobre isso e o caso Marielle, além daquele artístico que eu já fiz há um mês e tal, que é um vídeo artístico com uma música deles exigir, mas farei um vídeo sobre a psicologia do desgoverno Bolsonaro. Enfim, esse pacote mostra que o Moro é de extrema direita. Né? Então a Lava Jato, ela tem lado.
Dallagnol é um evangélico fundamentalista teocrático. Ele faz jejuns para prenderem o Lula, para condenarem o Lula, para certos processos no STF em outras instâncias irem de acordo com ele, né? Esse populismo que ele faz nas redes sociais para o público dele. É gente meio psicopata. A Gabriela Hard, que homologou essa fundação, que agora foi impedida pelo STF, ela é autoritária. No vídeo do Lula, poderia ser qualquer outro senhor da idade do Lula. Não, veja como fala comigo e tal, senão vai ser sério. É uma juíza autoritária, desnecessariamente autoritária, também oportunista, porque queria já fazer palestras, não sei se vai seguir em frente, mas isso mostra a politização do judiciário, como eles queriam com esta ONG formar um verdadeiro partido político ilegal. O Pulha do Gilmar Mendes chamou isso de um fundo eleitoral, e de fato é. Veja, eu quero esgotar aqui tudo que eu tenho para falar, então de maneira desorganizada mesmo. Agora, com estas questões, com a farsa jato desmascarada, o diapasão está cada vez mais explícito. Quer dizer, a narrativa petista, a narrativa de certos outros setores da esquerda que não são petistas, e juristas democráticos, movimentos, etc., eu tinha vários, inclusive de Curitiba, ela se fortalece muito. E já se fala num fim da Lava Jato. O próprio Dallagnol falando isso. E aí que entra o MBLista para fazer protestos. Veja, a questão do Caixa 2 eu quero finalizar aqui de uma maneira resumida e bem simples. Não vou trazer juridiquês, não vou trazer os argumentos que os ministros fizeram, inclusive em julgamento público, porque é televisionado no Brasil. Vocês podem puxar isso. Mas o fato é o seguinte, o Caixa 2 não é um crime eleitoral? Então ele tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. Ponto. Não é considerado um crime eleitoral, né? Então ele tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. E vem em boa hora, vem até tarde demais, essa ação do STF, que pode até anular certas condenações como a do próprio Lula. Ela vem bem na hora porque ela vem semanas depois do Moro, oportunista Moro, dizer: não, Caixa 2 não é corrupção, porque ele está rodeado de gente que fez Caixa 2, Onyx Lorenzoni, vários outros. E supostamente até a candidatura do Bolsonaro teve Caixa 2, dinheiro sujo de Caixa 2, para financiar disparos de fake news no WhatsApp, nas redes sociais, com um dedo explícito de Steve Bannon, que se encontra com o Eduardo Bolsonaro e com eles lá. Eduardo Bolsonaro foi até na festa de aniversário dele. Nas entrevistas do Bannon, ele sempre fala do Bolsonaro como uma figura-chave importante. E que é amiguinho agora do pilantra, charlatão, mor, Olavo de Carvalho. Então vão vendo. E Moro, que um ano antes falou que Caixa 2 é um crime grave porque lesa a democracia e as eleições. Então vem boa hora tirar isso da mão da farsa jato e colocar onde em qualquer país civilizado com instituições sérias estaria na Justiça Eleitoral, porque é um crime eleitoral. Ponto. Isso já fecha. Isso já destrói qualquer discurso canalha do MBLista que quer fazer os seus protestos em favor da corrupção. Veja, eu faria até um vídeo sobre isso. O discurso de combate à corrupção ele é perfeito. É o que eu tenho falado para os colegas. Ele é perfeito. Se eu falo que eu sou contra a corrupção, eu tenho medidas contra a corrupção, mais ainda se eu sou um jurista, então eu tenho meios de poder jurídico, judicial para combater a corrupção e trago uma plateia para isso, contra a corrupção e tal. Quem for contra mim, quem me criticar, por mais que eu seja um déspota, por mais que eu age de uma maneira de estado de exceção, aliás, eu coloquei vários links aqui na descrição deste vídeo para complementar tudo que eu estou falando de uma maneira mais organizada. Vários links de imprensa alternativa, de esquerda, centro, até de direita. Quando eu trago essa coisa da justiça, do combate à corrupção, do fim da impunidade, etc., por mais que eu seja corrupto, quem me criticar, das duas uma, ou leva a peixe, é taxado de corrupto, ou de alguém que é favorável à corrupção, que está aí no diariamente na mídia perniciosa, que fulaniza, superficializa a corrupção. Sempre no lado político, pouco ou nada do mercado capitalista, do Banco Central e tal. Gessé Souza está sempre falando isso. Então por isso que o discurso contra a corrupção ele é perfeito. Porque todo mundo é contra a corrupção. Todo mundo é contra o crime.
de corrupção. Então é uma ideologia, um desvio de foco, uma cortina de fumaça, porque eles têm, o MB Lixo é financiado para fazer isso. São pilantras. Se a esquerda desse mais dinheiro, eles a teriam. Entenderam? Bom, a ONG, como vocês devem saber, ela queria desviar 2,5 bilhões de dinheiro num acordo lá com os Estados Unidos em relação ao Petrobras, para criar um fundo eleitoral. É isso. Eles falam em ONG, é uma privatização do dinheiro público de uma ONG. Olha o que o Dallagnol falava para o seu público, que o próprio público dele protestou, criticou, achou suspeito. Não, é uma organização privada, mas no interesse da população. É discurso político isso, é propaganda política. Favorável à população no combate à corrupção. A favor da sociedade, o interesse da sociedade, ele não consultou para saber que interesse da sociedade. Para combater a corrupção. É a mentira, é a ideologia. E veja, ele mentiu, ele falou de um tal item 8, que falava que legitimava isso, mas a limiar do STF, que suspende o acordo e bloqueia esse dinheiro público, diz o seguinte, abre aspas, o acordo entre a Petrobras e o Department of Justice, cuja sigla é DOJ, Securities and Exchange Commission, sigla SEC, determinou o pagamento de 682 milhões 526 mil dólares ao destinatário denominado pelas expressões Brasil e autoridades brasileiras que, no contexto dos fatos aqui tratados, diferentemente do acordado entre Petrobras e Ministério Público Federal do Paraná, deveriam ser entendidos como remissivas à União, pessoa jurídica de direito público interno, a quem incumbem as atribuições de soberania do Estado brasileiro e para os cofres públicos. Então, atropelando o Tribunal de Contas da União, atropelando a transparência pública, que é algo que isso sim o Brasil quer, né, e pesquisas atestam, atropelando a Constituição, artigo 70 e 71, que trata justamente do Tribunal de Contas da União, do dinheiro público, da coisa pública, queriam roubar, desviar, privatizar esse montante bilionário, né, que ultrapassa 2.000 bilhões, cerca disso, tal, não sei se eles vão pegar uma parte, enfim, mas ultrapassa o valor ínfimo que a Lava Jato em 5 anos, vai fazer 5 anos dia 17 de março, acho, que a Lava Jato devolveu nas suas investigações e nas suas operações aos cofres públicos. Foi cerca de 1 bilhão, 1 milhão, enfim. Eu sou péssimo com números, mas este valor que eles queriam surrupiar, desviar, roubar de dinheiro público é superior, muito superior ao que a Lava Jato devolveu. E este número importa muito, como diz o sociólogo G.C. Souza, porque mostra os resultados pretendidos e a prática, a realidade. Bom, então, em relação ao Caixa 2, cabe à Justiça Eleitoral. Está certíssimo, em qualquer lugar do mundo. Quem é contra isso quer corroer a democracia, quer criar picuinha, incitar o ódio na população a favor da farsa jato, que é de direita e de extrema direita. Então, Caixa 2, eliminamos. Em relação à ONG, é isso, é um roubo. Então o STF fez bem em bloquear e suspender. Aliás, isso é um pedido da Procuradoria-Geral da República. Eu tenho divergências em vários assuntos em relação à DOJ, mas ela está ativa, o que é importante para a Procuradoria-Geral, que sempre esteve parada neste país. Sobretudo com o FHC, que o procurador é chamado de engavetador-geral da República. Bom, preciso me concentrar na questão da farsa jato e do MB Lixo, só para terminar. Deixa eu ver, vou pegar aqui. Veja, eu tenho escrito muito sobre isso, mas tenho feito poucos vídeos. A farsa jato
Eu deixei um link aqui na descrição deste vídeo de um jurista bastante isento. Ele diz: em 2014 ela começou bem, respeito aos princípios constitucionais, tinha um trabalho sério de combate à corrupção, mas houve um desvio, atitudes de exceção, de estado de exceção, arbítrios, um desvio. Como diz o Gessé Souza na última entrevista que ele já deu ontem para o Paulo Henrique Amorim, no Conversa Fiado, também está o link aqui, a esquerda precisa ser totalizadora. Não dá para ficar falando, não, mas a Lava Jato tem boas coisas positivas e tal. Bom, a questão do Caixa 2 já está colocada aqui, a justiça eleitoral. E a Farsa Jato é contra o Caixa 2 até determinado momento, como nós vimos com o Moro. A questão do Cunha, por exemplo, não, mas ela prendeu o Cunha. O Cunha é o maior psicopata de Brasília, chantageador. Cumpriu seu papel a derrubar a Dilma, para eles, um chantageador a menos, para chantagear o governo de direita e de extrema-direita por vir. Uma derrubada, como ele derrubou a Dilma, que inclusive deflagrou a necessidade da corja corrupta política de estancar a sangria da Lava Jato, como diz o áudio escandaloso, mas necessário do Jucá, que está solto. Depois prendeu o Lula de maneira arbitrária, enquanto ele estava concorrendo com uma pressa absurda, com o desespero de que ele não fosse solto através de um habeas corpus. Está tudo flagrante. E outra, que eu não disse em relação ao Moro, sobretudo, e em relação à prisão do Lula, a imprensa da Europa inteira, mesmo dos Estados Unidos, estranha. Os políticos estão estranhando. Para eles, Lula foi preso por uma farsa, para que o Bolsonaro, que é de fascista, é essa a imagem que passou para eles. As delações, o negócio corrupto da indústria, que está sendo também processado e investigado por certos deputados, como Paulo Pimenta, da indústria das delações premiadas, interesseiras, que eles aprenderam com os Estados Unidos, através do amedrontamento, do suborno, amedrontamento através de prisões coercitivas, bloqueios tal, e vazamentos para a mídia em épocas muito calculadas, datas calculadas para atingir a política, a população. Delações premiadas, sempre não precisa provas robustas, mas eu te acuso, você fala que não, mas arranje pessoas no seu entorno que falam que sim, para poder também não serem presas e saírem com dinheiro. Então a farsa jato, ela é uma farsa jato. Como diz o Gessé Souza no seu livro da escravidão a Lava Jato, que ele mudou agora para da escravidão a Bolsonaro, a elite do atraso, da escravidão a Bolsonaro. A Farsa Jato nunca investigou o judiciário tão ou mais corrupto do que a política. A casta do judiciário, que é privilegiada e corrupta. E nunca investigou o grande mercado financeiro, onde está a grana, onde está a grande corrupção, onde estão os corruptores. Ao contrário, faz conluio com eles através das delações. Mas esta ONG, que era para criar um partido político já pensando em 2002, uma verdadeira máquina de chantagem e de ameaça inconstitucional. Quem eles pensam que são? O Brasil não é só Paraná, Curitiba. O Brasil não é só eles. Né? Então a Lava Jato é de direita e de extrema direita. Falei do Moro, que é bolsonarista, o seu pacote extremista de extrema direita. O Dallagnol é fundamentalista, a hard autoritária. Então veja, eles são toda a direita. Eles não são isentos. Eles estão na mídia. Tem um populismo, eles, de extrema direita, de combate à corrupção. Político, é a politização total do judiciário. Então, o fim dessa Farsa Jato, ela tem que vir o mais depressa possível mesmo. Em relação ao Caixa 2, já disse. Em relação à ONG, é algo monstruoso que, felizmente, foi bloqueado e suspendido esse acordo. E esse dinheiro deve ir para a União. Bom, em relação ao MB Lixo, como vocês sabem, o MB Lixo ele vem dos protestos de junho de 2013. Começaram através da USP, o movimento Passe Livre, pressionando o prefeito, na época Haddad, e o governador Alckmin, para baixar as tarifas e dar passe livre para os estudantes. Mas isso se desvirtua, o próprio movimento sai de cena, isso se alastra no país inteiro, em cidades do interior, do litoral, cidades pequenas, as grandes capitais, num contexto, eram jovens sobretudo, num contexto de que viria a Copa, então as construções bilionárias que a mídia estava noticiando dos campos, chamados elefantes brancos, as arenas para a Copa. Então os cartazes eram educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Muito bem, eu morando em São Paulo ali, eu não fui.
mas achava muito bem. Houve um momento, não, vamos lá comemorar, Fernando. Por quê? Não, porque nós conseguimos abaixar o preço da tarifa e tal. Mas eu também não fui, mas eu era favorável a essas movimentações. Mas eu ainda não tinha uma cabeça muito politizada, madura para isso. Muito menos quem estava lá. Quem tirou o corpo e viu que estava se desvirtuando, tudo bem, mas houve uma cooptação. O MB Lixo, a partir do momento, o Facebook é importante nesse momento por causa que os eventos eram tratados através de eventos no Facebook, nas redes sociais, assim como a Primavera Árabe. A partir do momento que houve a discussão de que eles não queriam aceitar nenhum partido, nenhuma bandeira, eles eram partidários. É aí que nasce o MBL. Não, nós somos partidários, tá? Somos partidários. Emplacam. Eles, na verdade, manipulam para criar eleitores deles, para eles irem para o partido. Nem liberais são contra os cargos públicos do Estado, mas estão lá, cargos públicos. Então, a farsa, é ridícula que brasileiros ainda caiam nesta. Não há outra palavra, não é mais diferença de política, é uma diferença de caráter do lado do MBL e pro lado da população, uma diferença cognitiva, uma diferença de sacar que você está defendendo pilantras, mentirosos, que defendem interesses do poder financeiro, não corrupto, não da população. Eles são os corruptos. O Kim Kataguiri está no DEM, que é corrupto. Eles são corruptos. Né? Depois se alinham ao Cunha. É terrível. Bom, o governo, que era Dilma, fala que vai destinar uma porcentagem sem precedentes dos royalties do pré-sal para saúde e educação. Eu não me lembro se isso chegou a passar no Congresso, mas nós sabemos que depois do golpismo, que o MB Lixo apoia quase semanalmente, junto com outros movimentos pelo país, porque ele tem dinheiro disso, da Fiesp, de fora, a dedo de fora de Wall Street e dos bancos, para que venha um governo neoliberal, mais a classe política corrupta que não queria este avanço, que a Dilma abriu as portas do inferno para o combate à corrupção, derrubam a Dilma. Inclusive uma corrupção do próprio partido dela, mas que não era maior. Era mais do PSDB e do PMDB, como se deixou ver. E o PMDB então engole isso. Engole a Dilma. Com um apoio popular do MB Lixo. O que veio depois? A PEC dos gastos, que diminui gastos em saúde e educação. E agora, com Paulo Guedes, que é um sociopata, como diz o Eduardo Moreira, que tem feito vídeos contra a reforma da Previdência, o cara só fala em números. Ele não mede as consequências do que eles podem fazer para a sociedade brasileira, para o trabalhador brasileiro, para o povo brasileiro. Não tem o mínimo de empatia em relação à sociedade brasileira. Não conhece a sociedade brasileira. O que ele quer fazer é desfederalizar, através de uma medida constitucional, um decreto, os gastos públicos com saúde e educação. Zerar! Não bastasse a PEC dos gastos do governo Temer, que fechou a mão, sem falar de reforma trabalhista, zerar, acabar. Então aqueles que foram que nem antas, que nem idiotas, por mais bem intencionados que tenham sido, saúde padrão FIFO, educação padrão FIFO, precisam admitir isso. Foram enganados. Os fatos mostram. Enquanto a Dilma tinha uma boa intenção de destinar royalties para saúde, educação, infraestrutura, que é o que a PEC dos gastos abaixou tudo. Infraestrutura, até segurança. Cultura. E aí o MB Lixo emplaca, tem vídeos e mais vídeos, uma equipe toda nas redes sociais para mentir, para atacar artistas, professores, é favorável à escola sem partido, emplaca figuras na política, e agora quer protestos contra o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um desrespeito às instituições brasileiras, à Corte Superior do país. Você pode ter críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho várias, muito bem fundamentadas, mas isso é corroer, através de uma mentira, um combate ilusório à corrupção. Eles são corruptos. De onde vem esse dinheiro para tanta fake news e mentiras? Receberam dinheiro para tirar aquela foto ridícula com Cunha, que é corrupto? Estão no DEM,
um PSL cheio de laranjas. Não fizeram um protesto contra o Temer, um protesto contra o Bolsonaro. São contra as reivindicações populares do povo, são antipovo, e é isso que a esquerda precisa atacar. O MP é lixo, é antipovo, serve aos interesses elitistas dos bancos, do poder financeiro e econômico, e também de lá de fora, de gente lá de fora que vê o brasileiro. Os Estados Unidos nem sabem qual que é a capital do país, deve achar que é Rio de Janeiro. O Reagan vinha aqui e achou que estava na Bolívia. Sabe, é gente inferior para eles, latino, mexicano, são tudo gente inferior, América do Sul. E o Bolsonaro vai para lá entregar tudo, base de Alcântara, entregar tudo e não vai trazer nada em troca. É triste. E vai entregar tudo para o governo americano, não são para estatais. Bom, sobretudo as nossas forças armadas imunda, entreguista, antipovo. Então a esquerda precisa denunciar isso, inclusive em relação à Força Jato. Eu dei um perfil aqui do Dallagnol, do Moro, da Hard, tem um outro também, um quarteto lá, e vários outros deles, mas esses são os principais. Eu dei um perfil de como eles são de direita e de extrema direita, e como eles têm conluio com o mercado financista, banqueiros, tal, assim como a grande mídia que vende a reforma da Previdência. E assim, todo dia, o Jornal Nacional não mostra um especialista contrário à reforma. Pode mostrar o que é favorável, mas mostra aquele que aponta as crueldades dessa reforma. Não mostra. Porque tem dinheiro em peso, o MBLismo e aí a Força Jato. As pautas da Força Jato, mesmo contra a corrupção, são arbitrárias, são de estados de exceção. Não é assim que se combate a corrupção. E ela é corrupta. É corrupta e é antipovo, é anti os interesses nacionais, são lesa pátria, como andam dizendo por aí em links que eu vou deixar aqui. Se houvesse uma lava-jato da Lava-Jato, o Dallagnol estava preso. O Moro teria que responder várias coisas. Mas como nós vivemos num país em que há um fascista despreparado, paspalho, incompetente na presidência da República, ocupando a presidência da República, o Planalto, amigo de milicianos assassinos, envolvidos em vários crimes, tráfico de armas, inclusive em crimes, no crime da Marielle assassinada brutalmente, vizinho a 50 metros, com um sogro, amigo, íntimos em fotos, com vários deles, com filhos que os homenageiam nas redes sociais e há mais de 10 anos nas câmaras do Rio. Como essas figuras não são chamadas para depor no caso da Marielle? Que autoridade nós podemos ver nas instituições públicas do país? O mais certo seria esse presidente postiço anunciar e se renunciar diante da sua honra, como os gregos fazem. Talvez eu escrevi um texto no meu blog, nas redes sociais, e talvez eu faça um vídeo que é Aristóteles explica Bolsonaro, as milícias, o assassinato da Marielle. Porque o filósofo, como era chamado com F maiúsculo na Idade Média, Aristóteles, grego antigo, pagão, existe uma diferença entre a comédia e a tragédia. O personagem trágico, ele pode até não ser uma alma pura, mas ele é uma grande alma, ele não é uma alma vulgar. O personagem trágico, ele prefere morrer a viver sem honra. Então, quando o Édipo ordena as investigações e as investigações vão vindo contra ele é o garoto abandonado lá, num lugar afastado. Foi ele que matou o próprio pai sem saber. Foi ele que casou com a própria mãe sem saber. Ele fura os próprios olhos. Ele prefere morrer a viver sem honra. Um ministro, se não me engano, da economia grego recente, em 2018, quando um jornal grego publicou que ele e a esposa viviam de auxílio e moradia indevido, ele renunciou. Ele preferiu renunciar a viver sem honra. Até hoje a Grécia é assim. Embora no caso dele ele já soubesse que era indevido. Aqui não. Aqui é assim. Milicianos assassinos, tem gente apoiando. O Moro em volta disso tudo. Tem um texto do Luiz Nassif, vou colocar aqui, que ele fala que as milícias agem mais ou menos como a Força Jato. E aí esses procuradores da Força Jato, diante deste provável fim da Força Jato, fim ridículo, porque ela própria é corrupta,
eles preferem continuar vivendo, e continuar agindo como agem, mesmo sem honra. Então eles são personagens cômicos, diria Aristóteles. Porque enquanto o personagem trágico ele é virtuoso, o personagem cômico ele não tem virtudes, ele é cheio de defeitos. O que cabe fazer? A gente faz o que pode, youtubers, tal, intelectuais, mas as figuras, os líderes da esquerda, e não só deputados que vêm denunciando tudo isso, mas Haddad, Ciro Gomes, aqueles que pretendem ser presidentes. Eu vi que a Marina já, Força Jato, vai comprometer a corrupção e tal, mas vamos respeitar o STF. O Moro falou a mesma coisa. Não fazer esse jogo. Ver que a Força Jato está com o MBL, que é contra a Marina, cria fake news, mentiras contra a Marina. É porque eles não querem perder voto, porque, como eu disse, o discurso contra a corrupção é perfeito. Você vai perder muita gente, mas você vai ganhar aquelas que estão alerta. No máximo, esses líderes máximos, o Lula bate na Força Jato, mas ele está preso. E aí a gente vai ver também, nesse crepúsculo dos ídolos, como diria Nietzsche, abrem-se outras oportunidades. A condenação do Lula vai ser cancelada, ele vai ser livre e voltar como ele realmente sonha, pretende, como um Mandela, quando todos os seus algozes decaem rapidamente na reputação social e na opinião pública. Pode ser. Mas fazer convenções, fóruns de esquerda contra cada abuso diário do Bolsonaro, cada partido dá a sua proposta contra proposta, PT, sobretudo, PSOL, PDT, PCdoB se quiser, o PSB se quiser, a rede, contra, alertando a população, já preparando a população, porque há uma população que também está completamente nesse marasmo e é despolitizada, os nulos, as abstenções enormes que são cooptadas pelo MBLixo, os jovens que vão votar daqui a pouco ainda não votam, são cooptados através do meme e fica este marasmo da esquerda, a guerra semiótica, a esquerda perdendo, inclusive por hackers, em vez de contratar hackers para derrubar as fontes de fake news e propagar notícias importantes, mobilizar a população contra a reforma da Previdência. Porque eles vão lá de cima tirando os sindicatos, os poderes dos sindicatos, de se organizar. Inventa fake news contra o Boulos, que já vai criar uma cruzada contra a reforma da Previdência. Então, e aí contra o desgoverno Bolsonaro, preparando a eleição, senão vão perder para o João Dória. Porque é o outsider, é aquele que vem com um discurso reacionário, a esquerda desmobilizada, a centro-esquerda desmobilizada, segmentada. Não precisam se unir, mas façam um fórum suprapartidário, muito pluripartidário, para cada um falar, alertar a população. E ser uma oposição, além dos deputados que estão fazendo a parte deles, no Congresso, os senadores. Enquanto nós, intelectuais, etc., vamos denunciando a Força Jato, o MBLixo, a nível do discurso, a nível a nível do desmonte da ideologia, a nível do estudo, da teoria e da análise. Mas precisa vir esses fóruns dos líderes da esquerda, enquanto a gente faz esse trabalho, e os congressistas parlamentares trabalham. Senão vai ficar difícil. Então, essa minha amiga que falou dos protestos do MBLixo, ela já falou, esses meus colegas estão todos dopados, Fernando, entendeu? Para eles vai ser o fim da investigações da Caixa 2. Só existe a República de Curitiba para investigar a Caixa 2? Não está suficiente ver o Moro, no The New York Times, falando juiz que prendeu o seu maior adversário, o adversário do Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro. Só nos períodos fascistas isso ocorre. A imprensa internacional estrangeira inteira vem do Dallagnol é um ladrão que merecia estar preso. Então, todos da Força Jato que eu falei, mais o MBLixo, são anti-Brasil, anti-povo. Isso que precisa ser atacado cada vez mais em todos os setores. Alertar a população.